A paz do Senhor a todos. Estamos de volta para mais um episódio História e Geografia Bíblica. Estou aqui com os companheiros dessa jornada, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vinícius. Amém. Pai do Senhor. Pai do aos Senhor. pastores, aos irmãos. Amém. Pai do Senhor Vinícius. E hoje nós vamos dar continuidade às cartas do apóstolo Paulo e às viagens de Paulo. E nós estamos, claro, no livro de Atos, onde conta essas histórias. Mas vamos entrar nas cartas também. Eu vou iniciar lendo Atos, capítulo 13, verso 1, que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O professor Vinícius falou no último episódio que a história da primeira igreja e a história da igreja de hoje são muito semelhantes. E nesse texto aqui, né, Vinícius? Amém. Hein, pastor Antônio Carlos? É o que nós temos vivido, né? Exatamente. A reunião, o Espírito Santo governando, Oração, jejum e imposição de mãos. Glória a Deus. Exatamente. Nós vivemos isso. É a história da igreja. A igreja tem o mesmo ensino da igreja no passado. É a mesma história. É o mesmo Espírito Santo. Aqui, então, dá início, pelo Espírito Santo, a primeira viagem. E eu passo ao pastor Antônio Carlos para dar continuidade. A paz do Senhor, irmãos. No episódio anterior, nós vimos que, após uma fome profetizada por Ágabo, Barnabé foi encarregado, um dos discípulos do Senhor, dentre os apóstolos, foi encarregado de levar o socorro. Ele vai, busca até então chamado Saulo, que é Paulo, em Tarso. Depois daquele serviço completo, voltaram a Antioquia. Vou pedir para colocar o mapa na tela, para já situarmos onde está Antioquia. A bolinha redonda está marcando o lugar onde está Antioquia. Antioquia, já falamos aqui, que vem do nome Antíoco. E vários reis receberam esse nome. Ficou tipo até o nome de Faraó, não é? Uma dinastia. Uma dinastia, tipo um nome honorífero, né? Já de pronto, a cidade de Antioquia, na Síria, região da Síria, ao norte de Israel, chamada de Antioquia, mas nós podemos acrescentar Antioquia da Síria, porque tinha outra Antioquia, outra cidade grande também chamada Antioquia, que estava lá na região da Psídia, que nós vamos ver daqui um pouco. Essa cidade era uma cidade muito importante e havia uma comunidade judaica ali em Antioquia. Mas também a cidade era uma cidade tão importante, era a terceira cidade do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda Alexandria, a terceira era Antioquia. E ali, como estava assim ao norte de Israel, tinha influência da cultura hebraica, mas também tinha uma grande influência da cultura grega. Portanto, a cidade era uma encruzilhada, um tipo de encontro das duas culturas. E ali a palavra do Senhor foi pregada grandemente. E havia um grupo de discípulos, junto com Barnabé e
Paulo. Mas Barnabé, quando foi para Antioquia, levou um outro discípulo chamado João Marcos, que ele vai aparecer daqui um pouquinho. Ele não apareceu ainda na leitura que foi feita. E nós começamos a perceber aqui em Antioquia que o Senhor foi esboçando a sua obra a partir de uma orientação dada a Paulo e Barnabé. Então, observe como, assim, depois das conversões primeiras, depois da palavra, os discípulos perseguidos, sendo levados para os confins da terra, pregando a palavra, aqui o Espírito Santo começa a colocar uma ordem a partir de Paulo e Barnabé. Então, a palavra, de forma repetitiva, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Barnabé, então Barnabé também era profeta. Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, também profeta. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, os irmãos vejam que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é também o nosso advogado, que é também o nosso orientador, que também dá as direções para a igreja, de repente, aqui o Espírito Santo, ele começa a dar a orientação da sua obra e uma missão aos discípulos, que seria muito importante nesse início da igreja. Impondo as mãos sobre eles, eles partiram, então, aqui já entrando na viagem, na primeira viagem missionária de Paulo, como ficou conhecido. Apesar de que Barnabé estava acompanhando, mas em outras viagens, outros discípulos acompanharam. Então, nessa primeira viagem, lembrem os irmãos que o Senhor separou a Barnabé e a Paulo. Mas como João Marcos estava junto e era servo também, discípulo, que havia acompanhado Barnabé até Antioquia, eles levaram João Marcos também na viagem. E descendo de Antioquia, aqui vamos precisar voltar o círculo que identifica, né? Eles chegam até o mar Mediterrâneo num porto chamado Seleucia, que aponta para Chipre, porque a direção deles era caminhar através da ilha de Chipre. Lembrando que Chipre era a cidade natal de Barnabé. Então Barnabé chega num lugar que era a sua terra natal, que ele devia conhecer muitas pessoas e as localidades. E eles chegam aqui na ilha de Chipre, em seguida, navegando pelo mar, numa localidade chamada Salamina. Entende-se que eles caminham pela ilha pregando a palavra e chegam num lugar chamado Pafos. Eu vou fazer uma interrupção da descrição da viagem, porque ali na ilha de Chipre aconteceram certos fatos muito interessantes que eu vou pedir aqui a ajuda do professor Vinícius para relatar. Amém. Glória a Deus. Vamos, né? Então, esse mapa ele está num formato interativo, então ele pode até ser passado desde o início, porque nós sabemos aqui o local nesse verde mais escuro, onde nós temos a região da Síria, onde nós temos ali a cidade de Antioquia, que é a terceira maior cidade, como foi mencionado aqui, com um importantíssimo rio chamado Rio Orontes. Sim. Então, havia algumas cidades que eram bastante estratégicas, como rotas comerciais. Sim. Então, como que Deus permitiu, não é, alguns avanços, e o homem às vezes acha que o avanço vem dele mesmo, mas é por permissão do Senhor, porque exatamente nesses locais onde muitas viagens foram feitas, onde muitas almas
não é, se converteram ao Senhor. Então, saindo depois pelo porto, já nessa cidade ali de Seleucia, chegam a Chipre. E como o pastor Antônio Carlos comentou aqui, passam pela primeira, né, cidade ali em Salamina, e um lugar familiarizado, né, por Barnabé. Então, passando em sinagogas, algo que nos chama até a atenção, como que havia locais, não é, onde judeus, então, prestavam um culto em lugares não somente no território, muito interessante, não é, isso. de Israel. Até deixa eu comentar sobre isso, porque se a gente for ver lá, Paulo era judeu de Tarso, que Exatamente. fica na Turquia. Apolo era judeu de Alexandria e Barnabé ele era de Chipre, né? Lá em Éfeso tinha sinagogas na época, em Tarso tinha sinagoga. Nós vamos ver nessa viagem que eles vão ali para o sul da Turquia, Pisídia, Antioquia de Pisídia. Também com Icônio, sinagogas. Iam nas sinagogas. Outros lugares não. Então não era só em Vamos Israel. chegar lá também. E nessa época não tinha tido a diáspora. Ainda. Então isso é que me chama a atenção, que os judeus estavam espalhados já por toda a terra. Mas até por conta, não é, desse domínio, desse jugo do Império Romano, né? Havia uma busca por melhores condições, não é, de vida mesmo. Então, por isso, havia um ato comum em residências em outros locais diferentes, não é, da região da Judéia mesmo. O que acontece não só no período do Império Romano, mas também em outros períodos também do Império Greco-Macedônico. Mas nós vamos também comentar isso posteriormente. Mas ressaltando aqui, voltando para esse ponto, que entrando por uma costa, né, aqui da direita da ilha de Chipre, que é uma ilha, né, ali no Mediterrâneo, ele chega agora na costa ocidental de Chipre, em Pafos. E ali houve um homem que, interessante, e diz a palavra aqui em Atos 13, vai falar sobre um homem de posição, que era Sérgio Paulo, um procônsul. E a palavra dizendo, era um varão prudente. E Paulo e Barnabé, então, começam a evangelizá-lo. Interessante é que havia, né, sempre uma busca por algo espiritual. E então Sérgio Paulo tinha próximo a ele um homem que, como está relatado aqui no verso 6 do capítulo 13... acharam um certo homem judeu, portanto, não vivendo, não é, dos ensinamentos da lei de Moisés, porque ele era mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Ele percebendo, então, que o procônsul Sérgio Paulo estava sendo influenciado, na verdade ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo com a mensagem da salvação, Elimas, ele procura fazer, não é, uma interrupção naquilo. E isso, não é, nos chama a atenção porque foi muito evidente a operação do Espírito Santo. Porque enquanto o evangelho sendo pregado ao coração de um homem, então Paulo e Barnabé veem a mão do Senhor presente. Como? Aquele homem encantador, mágico, ficou cego e não enxergava mais. E isso foi um juízo da parte do Senhor. E o que vem nos colocar na nossa posição, porque a obra não pertence a nós. A obra pertence ao Senhor Deus. E é Ele quem realiza juízos, assim como executou o juízo sobre Agripa, primeiro, comentamos no episódio anterior, e então a obra pertence ao Senhor e é Ele quem executa os juízos, não somos nós. E nesse momento, um sinal, não é, foi feito pela mão do Senhor para que até mesmo o procônsul Sérgio Paulo pudesse crer. E ali nós vemos um momento de salvação. Portanto, um momento de festa nos céus, porque é o arrependimento de um pecador. E ali nós vemos uma grande marca, não é, de conversão, porque um homem de posição importante aceitou a fé em Jesus Cristo.
Então nós saímos agora desse momento em que nós vemos uma operação de salvação, quando eles, Barnabé e Paulo, vão seguir saindo dessa ilha do Mediterrâneo, entrando onde hoje é a região da Turquia, não é? Mas essa parte que está até com um círculo ali vermelho, ela, então, chegando no local de Porto, que é Perge. Então, em Perge, nós vamos ter agora um momento em que vão se distanciar Paulo e Barnabé, então Marcos, também João Marcos, que é também o autor do Evangelho de Marcos. Vamos, colocar esses nomes, familiarizados com o Novo Testamento. Mas então há uma separação ali de fato, e João Marcos deixa de seguir na viagem agora por dentro do continente e segue então Paulo e Barnabé para outra Antioquia, né, pastor Antônio Carlos? Que é a Antioquia da Psídia. Agora, é interessante uma coisa aqui, é ver que havia uma organização. Primeiro, a orientação do Espírito Santo. E segundo, também uma questão de logística, né? Porque a viagem pelo mar naquela época era muito mais rápida. Exato. Que uma viagem por terra. Nessa viagem que nós fomos na Turquia, né? Nós estivemos perto dessa região que nós vamos falar agora. Andamos ali pertinho. Se não andamos por cima, andamos perto, pelo mapa que eu vi ali. E lá são montanhas. Não é uma terra de deserto, não é uma terra árida, mas são montanhas e montanhas. Então, para ir por terra ali, seria muito demorado. E por porto, por água, muito mais rápido, muito mais fácil de chegar. Mas vamos agora ao sul da Turquia. Perfeitamente. Então, aqui, como eu estou fazendo a linha do mapa aqui, então, como o professor Vinícius acabou de mencionar, depois daquelas operações de Deus na ilha de Chipre, eles navegaram para Perge. Aliás, tem um porto ali chamado Atália. Chegaram no porto, chegaram na cidade de Perge. Ali, como mencionado, João Marcos, que acompanhava, se separou e retornou para Jerusalém, e Paulo e Barnabé prosseguem até Antioquia da Psídia. Lembrando aqui das duas cidades de mesmo nome, uma na Psídia, quer dizer, na região mais ocidental, e a outra, Antioquia da Síria, na região de onde eles partiram. E lá eles entraram na sinagoga dos judeus. Por que eles fizeram isso? Porque era o local mais apropriado para pregar a palavra. Não existiam igrejas ainda formadas. E a referência toda que tinham eram as sinagogas dos judeus. E eles entraram, lembrando sempre que a palavra descreve que todos dois, servos, profetas, servos de Deus, usados em dons, em operações de maravilhas, todos dois, mas Paulo era usado com eloquência na pregação da palavra e do convencimento de que o Senhor Jesus era o Messias esperado pelos judeus. E Paulo pregou com tão grande poder na sinagoga que alguns já começaram a seguir os dois, a saber, a doutrina do Senhor, e pediram que voltassem no sábado seguinte. Lembrando aqui que nas sinagogas era sempre lido nos sábados a lei, a palavra. No sábado se pregava a lei de Moisés, no outro sábado os profetas. Era uma sequência. E depois se dava a palavra a quem quisesse fazer uso dela. E Paulo tomou a palavra, fez um discurso profundo, maravilhoso, citou alguns salmos que foram citados por Pedro no Pentecostes, e ali se converteram algumas pessoas. Não, tem um detalhe aqui. Pode falar. Eu vou estar no 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Amém. Exatamente. Então, no sábado seguinte, ajuntou-se quase a cidade inteira. E os judeus se encheram de inveja
por aquilo que Paulo estava realizando. Uma obra do adversário, mas a obra de Deus iria prosseguir com grandeza, com fortaleza. E ainda eles pregando a palavra, Paulo disse que eles, os judeus, para quem foi endereçado primeiramente a palavra de Deus, estavam rejeitando a palavra que eles iriam se voltar para os gentios, para as outras nações. Os gentios se alegraram com isso, mas os judeus incitando as mulheres e outras pessoas da localidade, expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Dali, eles foram para a região da Galácia. Eu vou pedir o professor Vinícius para fazer um comentário sobre a Galácia, porque é um ponto que será muito comentado nos outros episódios. Realmente é importante. Nós temos já na área continental, nesse verde mais claro, uma galáxia que geograficamente, né, ela é centro-norte. Mas como nós falamos anteriormente também, nós estamos falando de uma época em que havia um domínio do Império Romano. E o Império Romano era muito conhecido pela sua forma de administrar os territórios conquistados. Então havia, né, era muito comum dividir esses territórios em províncias, né, e ter ali locais onde houvesse algum representante do reino que governasse aquele local. Por isso nós podemos agora entrar um pouco mais para observar que, aos olhos geográficos, a Galácia é centro-norte, porém, aos olhos da política romana, como abaixo dessa área verde, nós temos ali uma área amarela, outro numa área vermelha, politicamente, para o Império Romano, ele chamava tudo de Galácia. Por quê? Nessas áreas mais ao sul, que eram costa com o Mediterrâneo, havia algumas civilizações mais simplórias, alguns modos até tribais de organização. Então, isso aos olhos do Império Romano, podemos até passar para o próximo mapa para olhar mais de perto essa região, né? E aí nós vamos entender que politicamente tudo isso era chamado de Galácia aos olhos do Império Romano. Então, quando depois nós veremos aqui futuramente a própria carta aos Gálatas que Paulo vai escrever, e ele está se referindo a essa área que foi evangelizada durante a primeira viagem missionária. O pastor Antônio Carlos falou dessa entrada, né, por Perge, e ali nós temos num quadrado branco escrito Antioquia da Psídia, que foi o último comentário feito, não é? Nós temos, enquanto em toda essa área cinza, na verdade a província da Galácia, dentro das províncias haviam distritos. É como se nós falássemos assim, estamos em qual região? Na região sudeste. Nós temos o que dentro da região sudeste? Nós temos Rio de Janeiro, nós temos o estado do Espírito Santo. Para o Império Romano, ele chamava de uma forma semelhante, dizia assim, nós temos aqui a província da Galácia. Dentro da província da Galácia, nós temos 2 distritos, Licaônia, aqui ao norte, e Psídia, mais aqui para o sul. E são esses locais que nós vamos ver no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Dentro, então, desses distritos, nós tínhamos ali a cidade. E essas cidades que passam a ser locais por onde Paulo passou, por onde Paulo evangelizou. Ele passa, então, por Icônio, por Listra, por Derbe. E olha que interessante, né? Nós vamos ver ali, no momento em que Paulo está em Listra, que Paulo e Barnabé, eles são, então, digamos assim, chamados, intitulados de deuses, porque naquela cidade Deus operou uma maravilha, não é? Porque havia ali um coxo de nascimento
que foi curado. E a ordem do Espírito Santo foi: levanta-te direito sobre os teus pés, e aquele coxo saltou e andou. Aquele povo, né, como era participante do Império Romano, tinha a mesma prática de paganismo, ou seja, acreditava em vários deuses. Então, os homens, os gentios que viram aquilo ali, aquela operação de maravilhas, assim, eles são deuses encarnados. E chamou um, né, de Mercúrio e outro de Júpiter, que são figuras pagãs, que são referências de outras figuras de um império que veio antes do Império Romano, que é o Império Greco-Macedônico. Mas os nomes desses mesmos deuses eram Hermes e Zeus. Então a gente percebe como que essa cultura de paganismo ela era enraizada e passava por muitos séculos ali naquela região. De repente, começa a ser pregado o Evangelho, em que Paulo e Barnabé anunciavam o Deus único, o Deus que fez os céus e a terra, e falam de Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que morreu, mas que ressuscitou e que deu a todos o poder de serem feitos filhos de Deus, os que recebem a Jesus como Salvador. Paulo e Barnabé não aceitam aquela adoração, se eles rasgam as suas roupas, dizem assim: não, nós não seremos adorados, nós temos um único Deus. Eles não aceitaram. Isso é importante, como que o servo de Deus sabe a sua postura. O servo de Deus, ele tem doutrina, ele sabe como se comportar independente do local, da cultura onde ele está. A doutrina não pode ser ferida, a fé não pode ser maculada. É a sã doutrina que eles tinham aprendido, era o que eles estavam vivendo. Agora, interessante, Vinícius, que em Antioquia da Pisídia, a Bíblia diz que saiu quase toda a cidade para ouvi-los. Foi. Aqui, em Icônio, diz assim, ó: e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Aqui creram. Creu uma multidão. Ficou um marco, não é? De gregos. Uma igreja foi estabelecida judeus, ali. Né? É interessante. E sobre isso que tu falasse ali da cura do coxo, né, que ele se colocou em pé ali, Paulo disse: somos homens com as mesmas paixões. Exatamente. Não somos deuses. Nossa bênção é o Senhor, né, que opera maravilhas. Também gostaria de fazer uma interação. Eu vou pedir para colocar o mapa anterior. Isso aqui é para ajudar os irmãos que estão acompanhando, hein? O professor Vinícius vai continuar. Então é o seguinte, acompanhando o mapa aqui, o círculo está em Antioquia, né? Pode seguir Chipre, pode seguir, vamos esperar, chegar em Perge e ali agora vão chegar em Antioquia. Exato. Em Antioquia foi onde pregaram a palavra. Em seguida estão as 3 cidades que foram citadas pelo professor Vinícius na Galácia. Exatamente. E a primeira cidade, partindo de Antioquia, foi Icônio, onde merece ler uma parte da palavra. Depois ele foi para Listra, onde aconteceu o episódio narrado aqui pelo pastor Vinícius, pelo professor Vinícius, a respeito do coxo que foi curado e a tentativa de sacrificar. Mas vou voltar a Icônio. De Antioquia, eles foram a Icônio, para os irmãos perceberem a forte operação de Deus naqueles que ouviam a palavra. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma multidão. Foi o que você mencionou aqui, não foi? Foi. Não só de judeus, mas também de gregos. Então, não só os judeus estavam se convertendo, os gentios também estavam se convertendo ao Senhor. Uma multidão, era muita gente. E ali havendo um motim, estamos simplificando. Eles foram para Listra, onde aconteceu o outro episódio. Quer continuar? Sim, e é importante nós falarmos isso porque, posteriormente, saindo de Icônio, foram para Listra. Sim. E depois, em Icônio, novamente, há uma grande oposição. Sim. Porque Paulo, ele é
apedrejado. E interessante é que a palavra, né, vem falar aqui, que diz assim, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha que interessante. Professor. Paulo em Listra. Tá. Exatamente. Sim, Em Listra. Paulo em Listra. E aí vieram homens opositores do evangelho, Sim. das cidades que haviam sido evangelizadas. Judeus. Porque no verso 2 diz aqui, ó, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os de Icônio. Daí eles vão lá em Listra apedrejar. E a palavra diz assim, ó, e deixaram-no fora da cidade, cuidando que estava morto. Até alguns estudiosos costumam dizer que também há uma possibilidade de, nesse momento, enquanto ele estava meio morto, que ele tinha vivido a experiência de ser levado ao terceiro céu. O que para nós seria uma conjectura, não podemos afirmar, porque ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ele não afirma que ele viveu essa experiência. Ele diz assim, um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Mas, né, diante da sua, digamos assim, a sua autoridade, né, de pregar o evangelho, certamente é uma experiência muito importante e forte ele viveu com o Senhor. Mas então, depois desse momento, Paulo, não é, foi preservado em vida, e aí diz-nos a palavra que ele vai para Derbe, uma outra cidade, onde muitos discípulos foram feitos. E nós vemos mais um local em que a obra de Deus foi estabelecida. E interessante é que o Senhor reservou aqueles homens para uma missão, e como Deus honrou, e igrejas foram levantadas, meus irmãos, assim o evangelho é pregado, é difundido, e às vezes nós não fazemos ideia daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Muitas das vezes vamos convidar, muitas das vezes vamos enviar um link de um culto e dizer para alguém, assiste esse culto, Deus tem uma bênção para você, e não fazemos nem ideia daquilo que o Senhor vai operar lá na frente, porque isso continuam sendo atos do Espírito Santo nos nossos dias. Amém. Mas, posso prosseguir? Não, fica à vontade. Estamos terminando aí. Fazendo uma remissão ainda à Listra, ressaltando aqui, né, que depois daquela incitação pelos judeus, eles foram arrastados para fora da cidade, Paulo foi apedrejado. Aí pergunta, e Barnabé não foi? Mas acontece que quem pregava a palavra era Paulo. Então ele era um alvo maior, não é? E outra coisa interessante, os discípulos chegaram, Paulo se levantou e continuou a obra de Deus sem nenhuma dificuldade. Ele não perguntou por que aconteceu aquilo, eu estou aqui em nome do Senhor, como que eu fui apedrejado, não é verdade? Como que pareceram? Mas, por outro lado, cada cidade que eles passavam, a palavra diz, multidões se convertiam a Deus. Uma operação de Deus assim, grandiosa. E a partir da última cidade que eles chegaram, que é Perge, eles fazem o retorno, passando pelas mesmas cidades que eles passaram e retornando a Antioquia. Porém, a direção do Espírito Santo, eles com a direção do Espírito Santo, em cada uma das cidades que eles retornavam, eles já designavam, a palavra chama de anciãos, ou presbíteros, ou servos de Deus, obreiros, para que conduzissem a obra de Deus naquelas cidades. Amém. Havia uma organização. Sim. Estamos encerrando mais um episódio e queremos lembrar que o próximo episódio é bem interessante. Nós vamos falar do Concílio de Jerusalém, e que é a próxima história. E olha só, nós vemos que eles foram, muitos se converteram. A gente vê como a direção do Espírito Santo começou tudo na reunião de Antioquia,
e, dirigidos pelo Espírito Santo, oraram, jejuaram, imposição de mãos, foram, realizaram a obra, evangelizações, perseguições e voltaram até o ponto de partida, Antioquia. Aqui acaba a primeira viagem missionária de Paulo. Amém. Amém. Pai do Senhor, pastor Antônio Pai Carlos. Pai do Senhor aos Pai irmãos. do Senhor, Amém. Esperamos o próximo, não é, encontro. Episódio. Um assunto muito importante, porque uma reunião presbiteral acontecendo Amém. em Jerusalém. a paz do Senhor a todos.